Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, hoje eu quero falar sobre balancinho elétrico. Para quem não conhece balancinho elétrico, esse carinha aqui que está descendo, ó, então tem um operador ali no meio, tem um painel de comando, dois motores. A gente não vai falar sobre a distância dele, capacidade de carga, essas coisas todas. Eu quero falar só sobre questão de nivelamento hoje mesmo, né? O que ele tem de dispositivo de controle de nivelamento, ou pelo menos deveria ter, né? Isso não posso falar por todas as marcas, regras e coisas que tem no mercado. Então a gente tem esse desenho aqui. O que ele apresenta mecanicamente, tá? Já aqui, ó, aqui eu tenho dois dispositivos mecânicos que vão travar, né, o deslizamento do cabo se eu atingir 15 graus. Isso aqui tá na norma, né? A norma fala desses 15 graus. Então, quando chegar a 15 graus, já tem um dispositivo mecânico que faz o travamento desse cabo, para não permitindo ele se deslocar. Ainda assim, tá? Ainda assim, vamos voltar com os 15 graus aqui. Eu não posso esquecer que eu tenho dois motores aqui. Vamos falar que isso aqui é um balancinho elétrico. Então, eu tenho um motor aqui e tenho um motor aqui. Esse aqui não é bem um motor, é a caixa, mas vamos supor que nós sejam dois motores. E eu tenho aqui um painel de comando. Então esse painel de comando ele controla o motor da esquerda e o motor da direita. Eletricamente aqui eu estou subindo, né? Estou subindo e descendo aqui. Além então desses caras que a gente já viu aqui, o que eu tenho dentro deste quadro de comando aqui? Eu tenho um segundo suporte de garantia, que é um sensor de inclinação aqui dentro. Então eu tenho todo o comando, tem um projeto que me diz o seguinte: quando você atingir os 15 graus, você vai fazer o quê? Eu vou desligar os motores. Tá? Atingiu 15 graus, parei os dois motores, vai ficar inclinado. Bom, isso aí eu tenho que dar um jeito, né? Depois, cada dispositivo, cada circuito tem uma maneira de você fazer esse nivelamento aí. Você vai lá, consegue selecionar um dos motores e fazer ele nivelar. Só que assim, qual a relação? Para a gente entender o que é essa relação de 15 graus. Então vamos pensar aqui, eu tenho o piso do balancinho aqui. Esse piso aqui, ó, do balancinho, ele está em 0 grau. 0 grau. Então, quando eu tenho uma diferença aqui, deixa eu fazer o risco aqui embaixo em relação ao piso, tá? Ó, como se isso aqui fosse o piso do balancinho. Então, eu tenho uma inclinação aqui que chegou em 15 graus. Aí eu tenho que desligar tudo. Agora, por que eu tenho essa inclinação? Por que eu teria essa inclinação? Porque um motor ele vai funcionar, ele vai girar, uma engrenagem vai estar avançada da outra, tá? Isso deve ocorrer, não deve ocorrer, são dois motores iguais que estão sendo alimentados ao mesmo tempo, mas por incrível que pareça, no deslocamento de uma longa distância a gente acaba tendo aí uma diferença, né, um motor girando mais do que o outro, ou uma engrenagem mais do que a outra, enfim, acontece alguma coisa que faz um dos motores subir mais do que o outro, se eu estiver descendo, descer mais do que o outro. Então, eu tenho esses 15 graus são o meu limite de trabalho, ok? É o meu limite de trabalho. Agora, além desse limite de trabalho, se esse meu cara aqui, ó, se esse nivelador aqui, né, for realmente
deixar de ser apenas um sensor de inclinação e ele for um nivelador, dor aqui. É mais difícil de escrever com essa caneta, tá, pessoal? Isso aqui eu estou me adaptando agora com esse sistema aqui. Então, se isso aqui for um nivelador, ele vai fazer o nivelamento automático. E aí, para fazer esse nivelamento automático, obviamente que eu não preciso deixar esses 15 graus acontecer. Então, aqui, ao invés dos 15 graus, que é o máximo, né? Vamos colocar aqui, ó, o máximo, eu vou trabalhar com, vamos dizer assim, eu vou setar esse cara aqui a 5 graus. Aí, mas o que que acontece? Se for um nivelador, quando chegar aos meus 5 graus, ele vai desligar o motor que subiu mais até que o outro trabalhe e chegue no meu nível 0. O que que é isso? Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos apagar tudo aqui. Então, eu tenho este motor aqui, meu motor da direita, subindo mais do que o motor da esquerda. Os dois estão subindo, mas esse aqui subiu mais do que este motor aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou desligar este motor e esse aqui permanece ligado subindo até que o que que vai acontecer? Eu chegue no nível 0, no 0 grau. Aí ele volta, peraí, ele vai voltar aqui, e vai ligar esse cara novamente. Daí eu vou estar com os dois, ó, ligado e ligado, então os dois estão subindo. Quando esse meu motor da esquerda sobe mais, eu faço o quê? Eu desligo ele e espero que o motor da direita chegue no meu nível 0. Tá? Então, esse é o trabalho de nivelamento do balancinho. E isso independe, tá, do comprimento que ele tiver aqui, tá, gente? Aqui, ó, se é 1 ou se são 8 metros. Tá? Isso não importa. É normativo que eu precise desligar o equipamento como proteção a 15 graus. Agora, nós temos niveladores mais sofisticados que fazem esse nivelamento, que é mais importante, mais interessante que simplesmente desligar. Por quê? Porque quando ele chegar nos 15 graus, ele já chegou no limite dele. Então, eu estou forçando uma parada. Se eu tenho como evitar isso acontecer antes de chegar nos 15 graus, se eu consigo fazer esse nivelamento, é mais interessante porque eu não tenho uma parada. Né? Você está subindo uma parede lá de, sei lá, de 20 andares, e a cada 5 andares, né, vamos exagerar, a cada 5 andares eu tenha uma diferença de 15 graus, eu vou ter ali 4 paradas para fazer essa parede, né? Então, claro que eu exagerei, mas vamos pensar assim. Então, não preciso chegar nesse ponto. Eu consigo controlar isso antes. Então, isso é um nivelador eletrônico mais inteligente, que vai fazendo esse nivelamento aí. Como eu disse, não são todos os painéis que tem. Nós temos um projeto que contempla, então, um nivelador eletrônico, né? Então, assim, a gente vai falar bastante sobre balancinha aí em alguns vídeos. E dentro de um curso que eu vou disponibilizar para você de montagem de painel para balancim, ele já vai estar com esse nivelador eletrônico, fazendo esse nivelamento automático. Isso eu vou disponibilizar.
para você. Já tem um vídeo que eu vou deixar marcado aqui para você ver esse nivelador. Aliás, são dois vídeos, um como ele funciona e o outro ele dentro de um painel já, tá? Para você entender melhor do que eu falei. Então, nesse vídeo de hoje a gente só falou sobre questões de nivelamento, tá? Só reforçando aqui, então, nivelamento 15 graus é o máximo, né, permitido, onde eu vou ter travamento aqui, vou ter travamento mecânico, vou ter travamento elétrico, mas o meu nivelador eletrônico ele pode trabalhar aí até, sei lá, 5 graus, né? Isso vai depender do ajuste de cada um. A cada 5 graus ele vai fazendo o desligamento e ligamento dos motores e fazendo aí, então, o nivelamento automático para que você não tenha paradas, tá? Você não tenha paradas de sistema que vão demandar tempo, tá? E aí se você está aí por empreitada, ficar parando teu balancinho a cada instante também não é interessante, né? Nem para subir nem para descer. Isso é o que eu tinha para esse vídeo de hoje. Espero que eu consiga ter sido claro. Me perdoem pela maneira como eu estou escrevendo, porque eu estou utilizando esse negócio de caneta de mesa digitalizadora agora e aí eu estou apanhando um pouco. Mas vamos melhorar para os próximos vídeos, tá, gente? A gente se vê no próximo vídeo.